Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 e seguintes. A cura do cego. Gostaria de recordar duas informações. Primeiro, que não é uma coisa rotineira no evangelista Marcos a descrição de um milagre com pormenor. Mas quando ele o faz, é preciso estar muito atento, pois geralmente ele se contenta em fazer descrições genéricas. E Jesus curou numerosa multidão. Outra coisa que você deve recordar é que a temática geral do Evangelho de Marcos é toda ela batismal. É o que nós vamos poder confirmar no Evangelho de hoje. Mas aí alguém pode dizer assim, mas a cura de um cego tem a ver com batismo? É preciso você considerar que um dos nomes mais preciosos para o batismo na igreja primitiva era justamente sacramento de iluminação. E então Jesus saiu de Jericó. Jericó é uma cidade que tem uma importância muito grande na Bíblia, porque foi a primeira cidade que o povo de Deus conquistou ao entrar na terra prometida. E ela está associada com o batismo porque o batismo vai ser o sacramento que vai nos abrir a porta de entrada na terra do paraíso. E a conquista de Jericó, ela foi uma conquista curiosa, porque ela foi uma conquista litúrgica. Josué pediu que os sacerdotes dessem 7 voltas com a Arca da Aliança em torno da muralha, tocando trombetas, e as muralhas ruíram. Assim também o sacramento do batismo vai derrubar o muro que nos separa do paraíso. E veja só que a imagem é preciosa, porque vamos ver, assim como Josué liderou o povo nessa conquista, aqui o texto apresenta que Jesus está caminhando com os discípulos e uma grande multidão. E de repente eles encontram um cego. Mas olha só que curioso, o cego aparece com o nome, Timeu, e 2 vezes é mencionado o nome dele, filho de Bartimeu. Pois bem, é uma coisa incomum, porque nós sabemos que quem tem nome são celebridades, pessoas importantes, mas não mendigo. Mas vamos estar atentos num detalhe. O significado do batismo você sabe que até hoje é assim. A primeira coisa que você faz quando vai batizar alguém é dar um nome. Eu te batizo, José, Maria, sei lá o quê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando nós somos batizados, não é propriamente a criança que recebe o nome, mas o nome dela é escrito no livro dos eleitos. Inclusive esse nome Bartimeu é simbólico. Filho honrado, porque Timeu em grego é honra. Então é mais do que um nome próprio, é um nome simbólico. Veja que ele está me indicando a imagem do homem que está mergulhado no pecado, na miséria. O pecado nos causa miséria. E ele está sentado à beira do caminho. O evangelista Marcos trabalha com maestria a simbologia. Mas aqui é um pouco diferente. Estar à beira do caminho, nós vimos que significava naquele episódio do jovem rico, que a semente que caiu à beira do caminho foi infrutífera. E a vocação do jovem rico foi fracassada. Já aqui, o sentido para a beira do caminho é que ele está fora do itinerário do caminho batismal. E, claro, devido à doença, porque ele é mendigo, ele não pode caminhar, ele precisa ser guiado. Bom, aí no versículo 47 diz que quando ele ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, veja bem, ele era cego, mas ele ouvia. Pois bem, a primeira coisa no processo de conversão de uma pessoa é ouvir o anúncio de Jesus Salvador, que em linguagem bíblica do Novo Testamento é o querigma, é ouvir a mensagem salvífica. Mas quando ele ouve que Jesus está passando, o que ele começa? Ele começa a gritar.
Isso aqui é muito semelhante à possessão demoníaca. Mas por que ele grita? Porque a imagem... Você sabe que hoje no ritual novo do batismo que nós usamos, quase que não tem mais o exorcismo, mas na igreja primitiva, o ritual do exorcismo era muito usado no batismo. E veja só o que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A chave para compreender essa oração dele está na última palavra. Bom, estamos diante de uma tradução, né? Tem piedade. Vamos olhar no grego o que está escrito? No grego está escrito eleison. Pois bem, essa palavra que é traduzida por piedade, no grego tem a mesma raiz de oliveira e é ligada com unção. E Jesus, filho de Davi, faz associação ao rei. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos. Sabia que no ritual do batismo católico tem duas unções? Tem a unção com o óleo dos catecúmenos e a unção com o óleo do crisma. Pois bem, aí você deve ver que todo batizado ele é ungido. Rei, sacerdote e profeta. Aí o texto continua que muitos começaram a repreender o cego dizendo que ele se calasse. Aqui é a imagem do obstáculo que o mundo coloca para nós chegarmos até Cristo. O mundo se opõe a Cristo e não quer que a gente conheça o Cristo, não quer que a gente siga o Cristo. Mas o que acontece? Ele grita ainda mais alto: filho de Davi, tem piedade de mim. O homem que não se conforma com o mundo, então ele quer de fato se aproximar de Jesus, ele quer a cura. No versículo 49, Jesus para e pede que o chame. Aqui tem a imagem de como se dá o processo do anúncio. É sempre um missionário, um catequista que nos apresenta o Cristo, que nos leva até Cristo. E ele fala: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Por quê? Porque na verdade a mensagem cristã quer que o homem saia da sua miséria e ele se levante. É a imagem de se tornar uma nova criatura. Agora o versículo 50 diz o que ele faz. Ele joga o manto. A primeira coisa que o cego faz é jogar o manto. Esse jogar o manto está associado com um rito batismal interessante que chama o rito da vestição. Antigamente, o batismo era por imersão, e aqueles que eram batizados nus. E a primeira coisa que ele fazia era tirar a veste secular, a veste, e depois ele era batizado. Depois do batismo, eles vestiam uma veste branca. São Paulo diz isso muito bem nas suas cartas. Ele documenta isso dizendo assim: olha, revesti-vos do homem novo. Então ele joga o manto também tem a imagem da falsa segurança, aquilo que não nos dá proteção. Então a salvação vem unicamente de Jesus. Bom, aí Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Essa pergunta aqui é interessante o que Marcos está fazendo, porque você viu como no evangelho, no texto que vem antes, onde foi que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele perguntou isso para os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Lembra quando eles pediram para Jesus privilégios? Eles queriam cargos, ser primeiro-ministro. Jesus Cristo faz a mesma pergunta provocativa para eles: o que queres que eu faça? Mas ele não quer prestígio, não quer cargos, ele quer o quê? Mestre, que eu veja. Ele pede a iluminação, que é a maior dádiva que pode ter, né, aqui na terra. Bom, aí o texto continua dizendo que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e ele... esqueci de perguntar uma coisa, que ele chama Jesus de mestre. Mestre, que eu veja. Entenderam? Por quê? Porque agora ele vai fazer de Jesus, ele vai se tornar discípulo de Jesus. O batismo é apenas o primeiro degrau na salvação. E diz o texto termina assim. Jesus diz: vai em paz, tua fé te curou. Ele diz assim: no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ora, aqui denota que ele se tornou um discípulo de Jesus. Discípulo daquele que segue as pegadas
do Mestre. Gostaria de terminar nossa reflexão lembrando que nós muitas vezes estamos no primeiro degrau do batismo. Recebemos o sacramento, mas e a continuidade do processo? E o seguimento de Jesus? Fazer de Jesus Cristo nosso Mestre. É isso que o texto também nos quer ensinar e alertar. Amém.